Vamos lá, pessoal, para a nossa aula sobre as propriedades da potenciação. Bom, quais são essas propriedades? A gente vai ter o produto de potências de mesma base, quociente de potências de mesma base, a potência de uma potência, potência de produto e, por fim, a potência de quociente. Então, a potenciação ela tem essas 5 propriedades aí que são bem importantes. Mas você percebe que a gente fala muito de base, né? Produto de potência de mesmas base, quociente de potência de mesma base. E então vamos relembrar o que é base? A base na potenciação é o número que vai se repetir. Por exemplo, se a gente tem aqui, ó, 2 ao cubo, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Quem que é a base? O 2, o número grandão aqui, o que está se repetindo, ok? Só para recordar, o 2 é a base, o 3 é o expoente, e nesse caso, o 8 é o resultado, é a potência, ok? Então, vamos começar. O produto de potências de mesma base. O que você imagina por isso? Você imagina o produto é o quê? A multiplicação. Então, a gente está multiplicando potências que têm a mesma base. E como que isso vai funcionar? Vamos para esse exemplo aqui. Se a gente tiver o 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, perceba que a gente tem a multiplicação de duas potências de mesma base. A base é 2 nesses dois casos. Vamos abrir essas potências. Como que ficaria? A gente ficaria aqui o 2 ao quadrado, aí a gente multiplicar o 2 por ele mesmo duas vezes. E o 2 ao cubo, o 2 por ele mesmo, 3 vezes. Ok? Agora, a gente vai tirar esses parênteses, só escrever as multiplicações. A gente tinha a multiplicação do 2 por ele mesmo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas olha só que interessante, isso é uma potência, é a mesma coisa de você escrever o 2 elevado a 5. Essa não é a ideia da potenciação, você escreve a base e repete o número de vezes que tem no expoente. Aqui o 2 está aparecendo 5 vezes, então a gente pode repetir a base e escrever o 5 no expoente. Só para juntar as ideias, como que a gente faz o produto de potências de mesma base? No caso aqui do 3 elevado a 5 vezes 3 ao cubo. A gente vai repetir a nossa base e somar os expoentes. Repetiu a base aqui, ó. A base não é 3, 3 é elevado a 5 e 3 ao cubo. Repetir a base, ok? E somar os expoentes. 5 mais 3, 8. O 4 elevado a 1 vezes 4 ao quadrado. É a mesma ideia. Você repete a base que é 4 e soma os expoentes. 1 mais 2, que dá 3. Aqui eu só deixo uma observação porque ele pode aparecer da seguinte maneira. Lembra que qualquer número elevado a 1 dá o próprio número. Então, 4 vezes 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes 4 elevado a 1. Certo? Só se liga nisso. E por fim, a gente tem o 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 0. Quanto que dá o resultado disso? 5 elevado a 7. Usando a mesma ideia, 7 mais 0, 7. E, só outra observação, lembra que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, 5 elevado a 7 vezes 1 é a mesma coisa que 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 0. Ok? Agora a gente tem o quociente de potências de mesma base. O produto não era multiplicação, então o quociente é a divisão de duas potências que elas têm a mesma base. Vamos começar? A gente tem aqui, ó, o 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Percebe que a base dessas duas potências é a mesma, que é o número 2, apenas o expoente delas que muda. E como que a gente faz isso daqui? 2 ao cubo, você concorda comigo que é 2 vezes 2 vezes 2? O 2 multiplicando por ele mesmo 3 vezes, ok? E o 2 ao quadrado é o 2 multiplicando por ele mesmo 2 vezes. Show? Só que, quando os números estão multiplicando, a gente pode cortar, né? O que está no numerador e o que está no numerador. Então, a gente corta um 2 do numerador, corta um 2 do denominador. Corta um 2 do numerador, corta um 2 do denominador. E aí, o que sobrou? Sobrou só um 2 no numerador. Só que mais ainda, lembra que esse 2 ele pode ser escrito como 2 elevado a 1. Ok? Então,
Como que funciona o quociente de potências de mesma base? A gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Lembra, na multiplicação a gente repete a base e soma os expoentes. Na divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Nesse primeiro caso, a gente tem 3 ao quadrado dividido por 3. 3 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Como que a gente faz isso daqui? A gente vai repetir a base, que é o nosso 3, e subtrair os expoentes. 3 menos 2, que dá 1. Só que lembra que qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo, então tanto faz eu colocar aqui do lado 3 elevado a 1 ou somente 3. O segundo exemplo, a gente tem 4 elevado a 9 e 4 elevado a 7. Como que faz? Repete a base, que é 4, e subtrai os expoentes. 9 menos 7, 2. Pessoal, qual a ideia de fazer o quociente de potências de mesma base? É apenas para otimizar o trabalho, otimizar as contas que a gente vai ter que fazer. Porque pensa, o trabalho que dá calcular 4 elevado a 9, isso é um número muito grande, 4 elevado a 7 dá um número muito grande também. Depois você dividir dois números muito grandes vai dar muito trabalho. Então é mais fácil você só aplicar essa propriedade e calcular quanto que é 4 ao quadrado. Só isso. Por fim, a gente tem 8 elevado a 5 dividido por 8 ao quadrado. Como que faz? Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 8 ao cubo. Agora a gente tem a potência de uma potência. Como que isso vai funcionar? Você percebe que aqui o 2 ele tem uma potência, ok? Só que o 2 ao quadrado, que já é uma potência, também tem uma potência. Aí por isso que veio o nome, potência de uma potência. Agora, vamos abrir isso para entender como isso funciona. Esse 2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Vamos entender isso. Você concorda comigo que na potência a gente repete a base, o número de vezes que tem no expoente? Se a gente olha para isso daqui que está entre parênteses como se fosse nossa base, o 2 ao quadrado como se fosse nossa base, a gente vai repetir ele duas vezes. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Isso daqui vocês já sabem fazer. Quanto que é 2 ao quadrado? Vocês concordam que é 2 vezes 2? Então pronto. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. O outro 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Juntando tudo, como que eu vou ficar? Vou ficar com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Aí vocês concordam que eu posso escrever isso aqui como uma potência de base 2 e expoente 4? Porque a base não está se repetindo 4 vezes, os 2 se repete 4 vezes. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Ok? Aí a ideia, tipo, de maneira mais rápida para fazer essas contas, é só você multiplicar as duas potências. Tipo, se eu tiver 2 ao quadrado, tudo isso ao cubo. Eu multiplico 2 vezes 3, que dá 6. Por outro lado, se eu tiver 27 e repito a base, certo? Por outro lado, se eu tiver 27 ao quadrado elevado a 7, eu repito a base, 27 elevado a 2 vezes 7, 14. 27 elevado a 14. Show? Agora, a gente tem a potência do produto. Como que a gente calcularia o 3 vezes 2 ao quadrado? A gente pode fazer da seguinte maneira. A gente multiplica primeiro o que está entre parênteses, que dá 3 vezes 2, 6, e permanece ao quadrado. 6 ao quadrado, como que calcula? Não é 6 vezes 6? Isso dá 36, ok? Só que a potência de um produto é uma propriedade que diz que o 3 vezes 2 ao quadrado, o que a gente pode fazer? A gente pode levar esse quadrado aqui para o 3 e para o 2, de tal forma que a gente vai ficar com 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, entende? Eu pego o expoente que está aqui fora dos parênteses e levo para cada um dos meus números. E como que vai ficar isso? 3 ao quadrado é 9. 2 ao quadrado, 4. 9 vezes 4, o próprio 36. Então você percebe que dá o mesmo resultado, né?
Então, como funciona a potência de potência do produto? A gente vem, pega o que está entre parênteses aqui, o expoente. Você pode levar esse expoente para cada um dos números. O 3 vezes 2 ao quadrado. Você pode pegar esse ao quadrado e levar para o 3 vezes o 2 ao quadrado. 3 vezes 2 ao cubo. É a mesma coisa que 3 ao cubo vezes 2 ao cubo. 3 vezes 5 elevado a 6. 3 elevado a 6 vezes 5 elevado a 6. E 3 vezes 7 elevado a 7. 3 elevado a 7 vezes 7 elevado a 7. E por fim, a gente tem a potência do quociente. Como que ela vai funcionar? Lembra que o quociente é uma divisão. Aqui a gente tem a potência da divisão, ok? Como que funciona? A gente pode resolver, nesse caso, o primeiro que está entre parênteses. Como ficaria? 4 dividido por 2, que dá 2. Ok? O que está aqui continua ao quadrado. Eu não resolvi a potência ainda. Agora, 2 ao quadrado, a gente já sabe que é 4, né? Não é 2, se eu multiplicar por ele mesmo 2 vezes. E agora, a gente tem outra forma, que é usando a propriedade da potência de quociente. Como que essa forma vai funcionar? Lembra do produto que a gente pegava o expoente e levava para os dois números? No quociente a gente vai fazer a mesma coisa. Pega o expoente e leva para o numerador e para o denominador. A gente vai ficar então com 4 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Como que resolve isso? 4 ao quadrado não é 4 vezes 4? Dá 16. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 16 dividido por 4, 4. O mesmo resultado novamente. Então, como funciona a potência do quociente? Você apenas pega o expoente e leva no numerador e no denominador. Então, 7 sobre 12 ao quadrado é a mesma coisa que 7 ao quadrado sobre 12 ao quadrado. E 17 sobre 9 ao cubo é a mesma coisa que 17 ao cubo sobre 9 ao cubo. Ok? E agora eu tenho um exercício para vocês. Mas antes de eu falar desse exercício, eu queria recapitular tudo. A primeira propriedade não é tem o produto de potências de mesma base. Como que ele funciona? Você repete a base, soma os expoentes. A segunda é o quociente de potências de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. A terceira propriedade que a gente viu é a potência de potência. Como ela funciona? Você repete a base e multiplica os expoentes. A quarta propriedade que a gente viu é a potência do produto. Como ela funciona? Você pode pegar o expoente e levar para cada termo do seu produto. E por fim, a gente viu a potência do quociente. Como ela funciona? É a mesma coisa do produto. Você pode pegar o expoente e levar para cada termo da divisão. Ok? Então agora eu deixo esse exercício para vocês. A primeira pergunta: como você simplificaria a expressão 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo? Note que não é para resolver, é para simplificar, usando uma das propriedades que a gente viu. O segundo caso é: qual o resultado da expressão matemática 2 ao quadrado, tudo isso ao cubo? Esse eu quero o resultado, a resposta. Por terceira pergunta: qual é o resultado da divisão de 5 elevado a 6 por 5 ao cubo? Esse eu também quero respostas aqui no comentário. E a quarta pergunta é: determine o valor de 2 vezes 3, tudo isso ao quadrado. Show? Então é isso. Eu agradeço se você chegou até aqui. Só vou pedir para você deixar o like, comentar aqui embaixo a resposta do exercício do slide anterior e se inscrever no canal para dar uma força. E como diria minha ex, terminamos.